Eu vou abrir aqui pelo o YouTube no celular, porque aí no caso de algum comentário no chat eu consigo acessar, certo? Então, vamos lá. Qual que é a ideia de hoje a gente estar fazendo essa correção? Como dessa vez vocês receberam mais de uma apostila, né? A gente tem a 8ª apostila e ao mesmo tempo tem também uma avaliação. Eu não posso ajudar muito assim, dentro da avaliação, apenas com aqueles vídeos de revisão. Muitos deles já estão até no canal, depois eu posso mandar mais uma vez para vocês os links, deixar os links aí na descrição. Mas eu vou fazer a correção da 8ª apostila até para aliviar um pouquinho o fardo dessa vez, né? Vocês terem que fazer 2 apostilas. Estou fazendo bem anteriormente, vão perceber que tem bastante coisa nova nessa 8ª apostila. E com isso a gente vai conseguir também explicar alguns conteúdos que tem diferentes nela. E com certeza vai ajudar vocês a estudarem nesse período. Tá? A ideia agora, não necessariamente a gente corrigir todas as apostilas, mas pelo menos buscar dentro de cada conteúdo. A gente vai estar fazendo essas aulas ao vivo, tá? Ela vai ser presente dentro do nosso cotidiano. Então, por exemplo, na próxima semana a gente vai ter de novo, focado em revisão. Então eu peço a vocês que compartilhem com os colegas e não deixem de assistir dentro desse horário. Muitas vezes a gravação demora a sair pelo YouTube para eu poder postar e vocês estão perdendo muito tempo para poder realizar a apostila. Então eu peço mais cuidado, buscar sempre assistir ao vivo quem tem oportunidade. E quem não tiver paciência, né, assim que eu conseguir editar e lançar a gravação no site, vocês vão ter acesso ao conteúdo do mesmo jeito. Vamos lá. Então, iniciando aqui, vocês vão perceber que tem algumas questões nessa apostila sobre trapézio, tá? Eu coloquei aqui uma figura de um trapézio, mais para a gente ilustrar. Não necessariamente todo trapézio é igual a esse, mas uma das características principais aí que a gente tem em qualquer trapézio é que ele vai ter um quadrilátero, né? Ou seja, ele tem 4 lados, e ao mesmo tempo vocês vão perceber que ele não tem uma ordem específica, ele não fica numa forma como a do quadrado ou do retângulo, ele tem uma forma um pouquinho mais desordenada. Então isso aqui a gente consegue caracterizar um trapézio já. E aí ele fala, em um trapézio, 3 de seus ângulos medem 78 graus, 102 graus e 98 graus. Determine a medida do 4º ângulo. Então está faltando eu saber a medida de um dos ângulos desse trapézio. O que é importante a gente saber? O trapézio é uma figura que é um quadrilátero. E qualquer quadrilátero vai ter como soma dos ângulos internos 360 graus. Isso significa que se eu somar todos esses ângulos que estão dentro do meu trapézio, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui, eu vou ter 360 graus. Isso vai servir para qualquer quadrilátero, tá, pessoal? Não é só para o trapézio, quadrado, qualquer figura de 4 lados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou somar aqui para descobrir qual que é o total dos ângulos que eu já tenho, né? Então, vou fazer aqui 78 mais 102 vai dar 180. 180 mais 98 vai dar 278 graus. Como eu sei que o total é 360, só basta agora eu subtrair 360 menos 278, já tem na minha figura, e sobra para mim a soma dos ângulos internos aqui, né, 360, então por isso que eu subtraí, né, 360 menos 278, sobra para mim 82 graus. Significa que esse 4º ângulo
tem que ter a medida de 82 graus. Acabei de achar aí a resposta da primeira questão. Então, esse é um detalhe importante que vocês podem ter em mente, tá? Sempre que a gente estiver trabalhando figura de 4 lados, a soma dos ângulos internos, dos ângulos que estão dentro da minha figura, é 360 graus. Mais uma questão aí envolvendo trapézio. Olha só. No trapézio isósceles, os ângulos da mesma base são congruentes. Se em um trapézio isósceles um dos ângulos mede 74 graus, determine as medidas dos outros 3 ângulos. Então, o que eu vou querer que vocês observem aqui nesse caso? A gente tem um dos ângulos desse trapézio com 74 graus. Vamos supor, então, que nesse trapézio é esse ângulo aqui, de 74. É importante afirmar que essa figura que eu coloquei aqui é exatamente a do trapézio isósceles, tá? Qual que é a característica que tem um trapézio isósceles? Ele tem essas duas dimensões aqui iguais, vocês estão vendo? Esses dois lados são iguais. Sempre tem uma base maior embaixo ou uma base menor em cima. Então, esse desenho aqui de um trapézio isósceles. Ele afirmou que os ângulos da mesma base são congruentes, ou seja, tem o mesmo valor. Então, do outro lado, eu também tenho 74. Uma característica aí do trapézio isósceles. E aí, eu preciso saber qual que é a medida desses dois ângulos que estão aqui. Da mesma forma que aqui eles estão na mesma base, então por isso tem o mesmo valor, 74, esses aqui que eu não conheço também vão ter o mesmo valor. Então, nesse caso, eu vou chamá-los de x, tá bom? Então, cada um desses ângulos aqui vai valer x. Tem o mesmo valor. E eu sei que quando eu somar todos os ângulos internos, por ser um quadrilátero, né, é uma figura de 4 lados, tem que ter um total de 360. Por isso que eu vou montar essa equaçãozinha. Vou somar todos esses ângulos. Ó, 74 mais 74 mais x. Tudo junto tem que dar 360 graus. Vamos começar a fazer a nossa operação aqui. Ó. 74 mais 74 é igual a 148 graus. E aqui x mais x vai ficar 2x. O que está faltando fazer? Ó, 148 não está do lado errado aqui. Se ele está positivo, vai passar para o outro lado negativo. Então fica menos 148. 360 menos 148 é 212 graus. O 2 que estava multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, 212 dividido por 2. Então, obviamente, aqui o valor de x é igual a 106 graus. Além dessa forma aqui que a gente fez, tem outra forma que teoricamente é mais simples, né? Mas aí a gente precisa ter um certo domínio. Sempre que a gente fala de trapézio isósceles, esses dois ângulos aqui, ó, o ângulo da base maior e o da base menor, eles são suplementares. O que significa? Esses ângulos juntos somam 180 graus. Então, um caminho simples aqui para você achar o valor dos outros ângulos seria você simplesmente fazer 180 menos 74. E aí você ia perceber que o resultado ia ser exatamente o mesmo que a gente encontrou, 106. Então é mais uma dica aí para vocês, tá? Sempre esses ângulos aqui, ó, um trapézio isósceles, tá? Não é em qualquer trapézio, só quando tem essa imagem aqui que a gente está vendo. Eles são suplementares, ou seja, eles resultam em 180 graus. Então, na hora que ele pergunta quais são os outros 3 ângulos, o que vocês vão colocar aí para mim? Eu tenho 2 ângulos de 106, que são os x aqui, e um outro ângulo de 74 graus. Esses são os meus outros 3 ângulos. Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem comentar aí no bate-papo, que eu estou atento aqui também, pelo celular, tá bom? Ou qualquer comentário, se vocês querem que eu esclareça alguma coisa específica, é só falar. Vamos lá. Tem mais um exercício aqui.
mais uma vez trabalhando os ângulos internos de um trapézio. Determine a medida x indicada na figura. Olha, essa aqui é bem simples. De novo, a gente vai fazer um esboço de equação para ficar mais fácil ainda. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês observem é que dois desses ângulos internos têm 90 graus. Eu espero que todo mundo recorde, né? Que sempre que a gente tem esse quadradinho com a bolinha no meio, significa um ângulo de 90 graus. Então é por isso que eu adicionei aqui na minha equação a 90 mais 90. Tem também esse ângulo aqui, ó, que vale 118 graus. E vou ter também um ângulo x, que é o que eu quero descobrir. Então, somando tudo aqui na minha equação, eu tenho que ter um total de 360 graus. Afinal, essa é a soma dos ângulos internos de um trapézio. Então, vamos começar a realização aqui da questão. Eu vou ter 90 mais 90, 180, e 180 mais 118, 298 graus, mais x igual a 360. O 298 que está aqui positivo vai passar para o outro lado negativo. Então, 360 menos 298, então eu descubro que o ângulo x mede 62 graus. Vocês conseguem perceber que a gente descobrindo aqui, sabendo, né, que isso aqui vai servir para toda situação, que um quadrilátero tem 360 graus, a gente consegue resolver uma série de questões envolvendo trapézios. Isso vai servir também para os quadrados, para os retângulos, entre outras figuras aí que a gente pode encontrar a soma dos ângulos internos. Vamos lá. Com relação aí aos ângulos internos do trapézio, ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma dificuldade na hora de realizar isso? Que coisa é só falar. A gente agora vai ficar atento, porque esse cálculo aqui se relaciona à base média do trapézio. Só para explicar para vocês o que é uma base média. Por exemplo, a base média é exatamente a média entre a base menor, nesse caso é a que está aqui em cima, e a base maior, que nesse caso específico é a que está embaixo. Existe uma fórmula para calcular o que a gente chama de base média do trapézio, que é o quê? Esse Bzão é a base maior, o Bzinho é a base menor, eu somo os dois e o resultado eu divido por 2. Então, vamos aplicar isso dentro da nossa fórmula aqui. Eu sei que a minha base média nessa figura é 16,7. Como é que eu sei isso? A base média, porque exatamente é a base que está aqui no meio, né? A base maior, eu não sei o valor dela, por isso que eu coloquei aqui um x. Enquanto a base menor, o valor dela é exatamente 12,9. O 2 é da fórmula, né? Eu só mantive. Agora, o que eu quero explicar para vocês? Vamos lembrar lá a regrinha de equação, né? Esse 2 que está dividindo, ele tem que passar para o outro lado. Então, ele vai passar para cá, multiplicando. Então, eu tenho 16,7 vezes 2, que é 33,4. Agora, só falta um último detalhe, né? O 12, que era positivo, passa para o outro lado, negativo, né? Menos 12,9. Então, finalizando essa continha aqui, ó, 33,4 menos 12,9 é igual a 20,5. Não necessariamente todo exercício de base média vai se desenvolver assim, né? Normalmente a gente tem aqui, ó, um valor aqui em cima para a base menor, um valor aqui embaixo para a base maior. Como é que a gente faz nesse caso? Aí era só somar. No caso é só você somar, né, a base que está em cima, mais a base que está aqui embaixo, e depois dividir por 2 e você acharia também o resultado. Tá? Não tem tanta dificuldade. A gente pode até nas próximas aulas fazer mais alguns exercícios, relembrando isso. Soma de ângulos internos, base média. A gente pode insistir um pouco mais nesse assunto, até para consolidar o conhecimento de vocês.
Então, só para frisar, né? Então, a gente teve aqui a minha base x tem esse resultado, 20,5. Vamos para essa próxima aqui. Vocês vão perceber que essa questão aqui é meio lógica, tá? Ela é bem fácil e a gente vai usar a base média nela. Sabendo que ABCD é um trapézio e que os segmentos com marcas iguais são congruentes, determine os valores das incógnitas. Então, vamos lá. Vamos esquecer o resto da figura por enquanto. Vamos focar só nessa parte aqui que eu tenho dois valores, tá? Eu tenho aqui 10 e aqui 16. Vocês percebem que o y está exatamente entre o 10 e o 16? O que isso significa? Que o y é uma base média. Então, eu vou somar 10 mais 16, igual eu fiz aqui, e depois vou dividir por 2. Se eu somar 10 mais 16, eu encontro 26. E 26 dividido por 2 é 13. Então, aqui no y eu tenho exatamente 13. Então, esse é o valor do y que a gente pode substituir, tá bom? E aí eu quero que vocês prestem atenção. Precisa da gente continuar fazendo o cálculo de base média? Não. Qual que é a distância que separa o 10 do 13 e o 13 do 16? É sempre de 3 em 3. Então, vamos olhar aqui. O x, por exemplo, ele não é menor? Se ele é menor, eu vou tirar 3, né? Então, o x aqui vai ter o valor 7. 10 menos 3, 7. Agora, reparem o z. O z não é maior, então vai ser o 16 mais 3. Vai ser 19. Então, tem como a gente também encontrar aí uma estrutura lógica e repetindo ela, tá? Porque se é uma base média, significa que tanto para cima quanto para baixo, a diferença entre os valores vai ser a mesma. Então, podem usar essa lógica na hora de resolver os problemas, tá? Mas, apesar da fórmula, eu quero que vocês percebam o que eu fiz para encontrar o valor do y aqui. Eu só somei e dividi por 2. Fiz 10 mais 16, depois dividi por 2, e meu resultado foi 13. Vamos continuar aqui. Essa questão aqui a gente tem que ter atenção. Já fiz em outras situações como encontrar a quantidade de diagonais de um polígono, mas vamos ter bastante atenção porque essa questão pode ser mais complicada. 6 cidades estão localizadas no vértice de um hexágono regular, como mostra a figura. Há um projeto para interligá-la 2 a 2 por meio de estradas. Algumas dessas estradas correspondem aos lados do polígono e as demais correspondem às diagonais. Nessas condições, quantas estradas devem ser construídas? Então, o que eu já sei aqui de cara? Eu quero ligar os vértices, mas vamos supor, a cidade F ela tem que se ligar com todas as outras cidades. Então, ela já tem, pelo lado aqui, uma ligação com A e outra com E. Bem simples. Mas, ao mesmo tempo, a cidade F vai precisar se ligar com B. Para isso, eu uso uma diagonal. Vai precisar se ligar com C, então vou ter que ter outra diagonal. E na hora de se ligar com D, outra diagonal. Isso vai funcionar para todas as cidades. Então, o que eu preciso saber para resolver essa questão? O número de lados e o número de diagonais. Se é um hexágono, né? Só contar aqui, eu sei que o número de lados é 6. O que eu preciso descobrir, então? Preciso descobrir a quantidade de diagonais. Para isso, a gente usa essa fórmula aqui, tá, pessoal? Diagonais, que é o número de diagonais, vai ser igual ao número de lados vezes o número de lados menos 3 sobre 2. Então, onde tiver o n aqui, ó, que vocês estão observando, vocês vão substituir pelo número de lados da figura, que é 6. Então, no lugar do n aqui eu coloco 6. Tá vendo? 6, 6. Primeiro, vamos resolver o que está dentro do parênteses. 6 menos 3 é 3. Agora eu multiplico, né? 6 vezes 3 dá 18. Por último, é só dividir por 2. Então, eu descubro que existem 9 diagonais nessa figura.
Como eu sei que as estradas que passam pelas diagonais são 9 e que as que passam pelo lado são 6, né? Já que eu tenho 6 lados, é só somar os dois. 6 mais 9, eu vou ter um total de 15 estradas interligando essas cidades. Então, essa é a quantidade de estradas que devem ser construídas. Pessoal, tem vários outros vídeos abordando como a gente faz o cálculo do número de diagonais de polígonos, tá? Então, da mesma forma que eu fiz para o hexágono, eu consigo fazer para o pentágono, eu consigo fazer para o octógono, figuras até bem maiores. Então, depois, se tiverem um tempinho, qualquer dúvida, entrem nesses vídeos que falam sobre as diagonais, que falam sobre polígonos, que a gente consegue esclarecer isso e a gente vai fortalecendo nossos estudos. Certo? Tranquilo? Achando difícil esse cálculo das diagonais? Às vezes você olha a fórmula, parece complicada e não é. Normalmente nessas fórmulas onde você tem um n, é só colocar a quantidade de lados. E respeitar também aqui o parêntese, tá? Primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses. Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, quantos lados tem um polígono cuja soma das medidas dos ângulos internos é 2160 graus? Sempre que a gente fala de soma de ângulos internos, é essa formulazinha aqui que a gente usa, tá? Então, se eu quiser achar a soma dos ângulos internos de uma figura, é só colocar aqui de um polígono, perdão, é só colocar no lugar do n a quantidade de lados. E aí, n menos 2, o resultado vezes 180. É muito simples. Só que aqui já é o processo contrário. Ele já te dá a soma dos ângulos internos, que é 2160 graus, e ele quer saber a quantidade n de lados. Posso usar a fórmula? Pode. Você vai achar o resultado certo. Porém, eu vou ensinar aqui um jeito bem mais simples, tá? Que vocês esqueçam a fórmula. É exatamente o algoritmo que a gente usa na fórmula, mas só que sem precisar de escrever ela. Como é que você vai descobrir quantos lados tem esse polígono aqui? Você vai pegar o 2160, que é a soma dos ângulos internos, e vai dividir por 180. Ao dividir esses dois aqui, você descobre o número 12. Mas 12 não é a minha quantidade de lados. Falta só eu somar 2. Então, é sempre dividir por 180 e depois colocar mais 2. 12 mais 2, descobri que tem 14 lados na minha figura. Então, lembre-se sempre desse passo, tá? Muito fácil de fazer. Pega a soma dos ângulos internos, divide por 180. Deu 12. O resultado você soma 2. E sempre vai ser 2, tá? Você sempre vai somar o número 2 e vai dar certinho. É bem simples de fazer esse processo aí. Se vocês optarem por usar a fórmula e encontrarem, tem até que exercícios que eu resolvi também no canal que tem a fórmula, utilizando isso aqui. Mas eu acho que é mais simples desse jeito. Vocês vão ter menos trabalho fazendo dessa forma. Vamos lá. Agora a gente está trabalhando um hexágono, tá? E aí a gente vai pegar outra regrinha de soma dos ângulos internos. Essa figura representa um hexágono não regular, porque os lados não têm o mesmo valor, né? Fica nítido para a gente que um lado é maior do que o outro, os ângulos também são diferentes. O valor de x é... Então, o primeiro passo é a gente montar a equação, né? Como é que eu esboço a equação? Se é a soma dos ângulos internos, eu vou somando tudo, ó. 2x mais 3x mais 150 mais 135 mais 120. É igual... Por que 720? A soma dos ângulos internos de um hexágono é 720, tá bom? É sempre importante saber essa soma. Se não souber, use essa formulazinha aqui de trás, tá? Como é que a gente descobriria? Não são 6 lados o hexágono? 6 menos 2 é 4. 4 vezes 180 vai dar os 720 que eu falei para vocês. Então é bem fácil de achar. Quem não souber decorar,
pode pegar lá e fazer aquela conta que acha a soma dos ângulos internos. Agora é só resolver a equação, né? De uma forma bem simples. 2x mais 3x vai ser 5x. Eu tenho 150 mais 135 mais 120. Isso deu para a gente 405 graus. Agora o 405 que está aqui positivo vai ter que passar para o outro lado, por isso vai ficar negativo. 720 menos 405 é 315 graus. Falta só pegar o 5 que estava multiplicando e passar dividindo, né? 315 dividido por 5 é igual a 63 graus, que é o valor de x, que é o que pede na questão. Então, bem simples da gente fazer, tá, pessoal? Essa questão aqui é só ter um pouco de atenção nesse detalhe do ângulo interno, que é 720 graus. Peço a vocês que sempre fiquem atentos a isso. Essa questão talvez seja mais difícil na oitava apostila, porque ela demanda bastante raciocínio lógico, tá? Eu coloquei a imagem aqui de um retângulo qualquer só para ilustrar o que a gente vai fazer. Um retângulo e um quadrado têm o mesmo perímetro. Todo mundo lembra, né, que perímetro é a soma dos lados, tá? Então eu pego o comprimento dos lados de todos eles e somo. Esse contorno que a gente forma é o que a gente chama de perímetro, tá? Claro que o contorno não é tão torto aqui como o meu desenho, mas é isso que é o perímetro. No retângulo, um dos lados mede 15 centímetros e a medida do outro corresponde a 60 centímetros dessa medida. O lado do quadrado mede, então eu sei que o perímetro dos dois é igual. Então vamos focar no retângulo agora. Por quê? Eu preciso descobrir qual que é esse outro lado que está faltando. Então o perímetro do retângulo vai ser 15 centímetros e 15 centímetros, porque se eu tenho um lado de 15 centímetros no retângulo, a gente vai ter 15 centímetros no outro lado também. Nessa questão aqui, para a gente dividir em triângulos, você está falando dessa do retângulo e do quadrado mesmo? Acho que você está falando da anterior, né? Está com muito delay entre o chat e o vídeo, né? Vamos seguir aqui, depois no final da aula eu volto, tá bom? Você só me fala qual é a questão. Então é o seguinte. Então eu vou somar aqui 15 centímetros, né? Obviamente, se é um retângulo, eu vou ter outro lado com 15 centímetros. E eu sei que os outros dois lados, eles são 60% do outro. Então, são 60% de 15. Então, vamos fazer aquele cálculozinho de porcentagem para descobrir qual que é esse lado, né? Como é que é o cálculo de porcentagem? Eu multiplico primeiro, né? 60 vezes 15 vai dar 900. Depois eu só divido por 100, que não é porcentagem, né? Posso cortar os dois zeros, inclusive. Então, 900 dividido por 100 seria 9 centímetros. Então, descobrir esse outro lado. Para eu achar o perímetro é só somar tudo. 15 mais 9 mais 9. Vai dar no total aí para a gente 48 centímetros. Então, esse é o perímetro. Beleza?
Então eu vou pegar aqui, ó, 48 centímetros é o perímetro do retângulo, pessoal. Do retângulo. Então como é que eu faço agora para poder encontrar cada lado do quadrado? Eu não falei que o quadrado tem o mesmo perímetro que o retângulo? Então o perímetro do quadrado é 48. Só que qual que é a diferença básica entre um quadrado e um retângulo? O quadrado ele tem os 4 lados iguais. Então se eu quero saber a medida de cada lado, eu só pego e divido por 4. Isso vai dar para mim 12 centímetros. Então essa é a medida de cada lado do meu quadrado. Parece um pouco mais complicado, né? Mas é só desenvolver a lógica. Rapidinho a gente consegue encontrar o resultado dessa questão. Vamos prosseguir então. Essa daqui também é muito simples, tá? Em um polígono regular, a medida de cada ângulo externo é 24 graus. Esse polígono possui quantos lados? Uma regra agora bem simples também, isso aí pode ser decorado. A soma da medida dos ângulos externos de qualquer polígono, não importa se ele tem 4 lados, 5 lados ou 1.200 lados, infinita quantidade de lados, sempre vai ser 360 graus, beleza? Então isso aqui, ó, é uma regra, serve para qualquer figura. Ângulo externo é aquele ângulo que fica de fora, né, suplementar, que completa 180 graus. Sempre vai ser 360 graus nesse caso aqui. Então, guardem isso, tá? Serve para o triângulo, para o quadrado, para o pentágono, qualquer figura, sempre os ângulos externos, não confundo com os internos, vai ter sua soma igual a 360 graus. Se eu sei que cada ângulo externo desse polígono é 24 graus, se eu quero saber a quantidade, é só dividir, né? Se eu dividir 360 graus por 24 graus, eu descubro aí que a minha figura tem 15 lados. Muito fácil de fazer, tá, pessoal? É só saber essa regrinha aí da soma da medida dos ângulos externos e fazer a divisão. Descobri que é uma figura com 15 lados. Isso aqui é bem bobo, né? Uma simples pesquisa na internet a gente consegue achar. Existem mais classificações sobre quadriláteros, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, mas eu quero que vocês percebam como isso é simples. Esse quadrilátero aqui, convencionalmente, a gente chama ele de losango, tá? Convencionalmente, mas losango é uma classificação. Por que é uma classificação? O quadrado, por exemplo, é um losango também. Mas não precisa de todas as classificações. Eu quero um nome mais comum mesmo que vocês encontram no dia a dia. Isso aqui é um quadrado. Ao mesmo tempo ele é um retângulo também, porque ele tem todos os ângulos retos, mas qual que é o nome que a gente dá no dia a dia? A gente chama isso aqui de quadrado. E por último, outro quadrilátero, o retângulo. Não cheguei a inserir o trapézio aqui, mas eu mostrei para vocês. E aí eu faço uma questão só sobre trapézios, né? Bem simples aqui para a gente. Olha só. Classifique os trapézios abaixo quanto aos lados. Para ser sincero, eu acho que eu cometi um errinho aqui falando aos lados, tá? A gente classifica os trapézios, mas é porque um deles não é sobre os lados, que é o retângulo. Ele acaba dizendo mais sobre os ângulos do trapézio do que sobre os lados. Então, o que é um trapézio retângulo? Ele tem dois ângulos de 90 graus. Todo mundo percebeu esse quadradinho aqui? Faltou a bolinha no meio, mas dá para perceber que são dois ângulos retos. Sempre que ele tem dois ângulos retos, a gente chama de retângulo. Então, especificamente sobre esse, não é bem sobre os lados, né? É mais sobre os ângulos dele. Mas vocês vão perceber que tem uma diferença geométrica nos lados. Por causa desses ângulos também tem uma diferença nos lados. Por último, a gente tem também esse aqui, ó, o escaleno. O que é um escaleno? Vocês vão perceber que é meio desordenado, né? Você não tem nenhum lado igual, tá bom? Nenhum lado igual, nenhum ângulo se repete. Todos os ângulos são diferentes. Esse é o escaleno. E o isósceles, que eu já mostrei em outra figura para vocês, ele tem esses dois ângulos da base aqui iguais. E esses dois ângulos de cima aqui, da outra base, também iguais. Esses dois lados dele também são iguais, tá? E aí em cima você tem uma base maior, base menor nesse caso aqui, e embaixo a base maior.
Ele pode estar de cabeça para baixo, que continua sendo isósceles, ou de lado, você tem que observar a figura e não a perspectiva dela. Então, de modo geral, acho que é a última questão do 8º ano. Eu espero ter ajudado vocês, que consigam esclarecer muito das dúvidas que apareçam. Caso apareça alguma dúvida sobre algum conteúdo específico, eu vou tentar até ser o mais rápido possível. Acho que amanhã já libero a gravação e eu já lanço dessa correção. Nem sei se vou lançar da aula anterior, porque essa aqui já vai esclarecer bastante para quem está realizando a apostila e vai tornar mais fácil o processo. Eu quero que vocês se foquem agora na avaliação. Qualquer dúvida que tiverem sobre os conteúdos, tá? Da avaliação, algum conteúdo específico, a questão tal eu não entendi, vocês me avisem que eu vou fazer um vídeo sobre o conteúdo. Eu não posso fazer diretamente a questão, porque senão eu vou estar interferindo na avaliação e não faz sentido. Tá bom? Eu agradeço a atenção daqueles que estão assistindo e eu espero aí nas próximas aulas contar com mais alunos presentes e que vocês divulguem mais, porque na próxima semana eu vou estar ao vivo, vou estar de novo esclarecendo mais algumas dúvidas que vocês tiverem e mandem sugestões no canal, falam e a gente consegue fazer. Às 6. Deixa eu ver aqui. Porque sinceramente eu não lembro a ordem, né? 6. É essa aqui mesmo, então. Olha só, se você for olhar na prática, a gente divide em triângulos, tá? Olha só, tá vendo isso aqui? São vários triângulos. E por que tem essa divisão em triângulos aí na prática? É porque sempre que a gente forma uma diagonal, a gente traça um triângulo dentro de um polígono, tá? Mas a gente não precisa fazer isso, sendo que a gente tem uma fórmula aqui bem simples para poder calcular a questão, tá bom? Então, realmente dá para fazer essa divisão em triângulos, mas, por exemplo, aqui eu teria que apagar tudo e depois fazer para o A também, depois fazer para o B. E ainda perceber quais lados que estavam presentes nos dois ao mesmo tempo, porque eu ia ter que diminuir eles, senão ia ter problema. Então, no final das contas, esse processo aqui acaba sendo mais fácil, né? Da gente poder fazer, tá bom? Mas, se você quiser ilustrar o desenho, não tem nenhum problema não. Acho que é só isso mesmo. Mais alguma dúvida? Então, vou encerrar a transmissão aqui. Eu peço a vocês que me ajudem aí na divulgação para na próxima semana a gente estar fazendo mais uma vez ao vivo. É importante a participação de vocês, senão acaba que as nossas tentativas vão por água abaixo, né? Não faz sentido a gente trabalhar aqui sozinho. Então eu espero mais participação das próximas vezes. E converse com os colegas de vocês, troquem informações e fiquem atentos. Eu vou fazer o possível para lançar esse vídeo mais rápido dentro do canal, porque eu não quero que vocês percam muito tempo com a apostila dessa vez. Eu quero que só vocês estudem. Vocês viram que o conteúdo é bem simples que eu escolhi dessa vez, mas ele é novo, é focado em polígonos. E aí na próxima semana a gente vai seguir fazendo nossas revisões. Qualquer dúvida sobre alguma dessas questões, vocês podem falar que a gente volta nela na próxima